Contar sobre o Palmeiras. Confesso que me surpreendi com essa. Flaco Lopes, centroavante, contratado por 9 milhões e meio de euros, demorou um tempão para vingar com a camisa do Palmeiras. E um dos motivos era o excesso de balada. Quem garante é João Martins, auxiliar técnico do Abel Ferreira e o treinador do Palmeiras na vitória por 4-1 contra o Internacional. Depois do jogo, o João Martins explicou por que o Flaco Lopes demorou tanto a engrenar, ter jogado bem, é titular absoluto e um dos grandes responsáveis pelo crescimento, pela melhora no futebol do Vitor Roque. Flaco Lopes e Vitor juntos têm dado enorme conta do recado, parecem ter se encaixado muito bem. João disse o seguinte, abre aspas, nos últimos 9 meses, o Flaco conseguiu deixar de levar multas. O clube sempre ficava com uma parte do salário dele, porque era uma questão de personalidade. Não somos iguais, há pessoas diurnas e noturnas. Ele tinha algumas dificuldades nas primeiras horas da manhã, ele demorava para descer no CT. E eu detesto trabalhar à noite, e há pessoas que gostam de estudar à noite. Demorou, mas nunca mais aconteceu porque ele aprendeu, até porque doeu no bolso. Nós falamos, Flaco é só 10 minutos, e ele, professor, eu faço esforço, mas é difícil. Flaco chegava com enorme frequência atrasado, muitas das vezes por conta dos seus hábitos noturnos. Cara que gostava da noite paulista, entre outras coisas. Esse período foi ultrapassado. Flaco hoje muito mais profissional, 24 anos de idade, temporada de 45 jogos, 17 gols e 3 assistências. Até por isso, seu valor de mercado, de acordo com o Transfer Market hoje, já é de 12 milhões de euros. E é natural, é óbvio, é claro que por 12 milhões de euros o Palmeiras nem se senta à mesa para negociá-lo. Vai existir ou vai aceitar propostas a partir de pelo menos 20, 22, até 25 milhões de euros. Jogador argentino convocado na última data FIFA e que esteve no banco de reservas na derrota da Argentina para o Equador por 1-0. Só para completar sobre o Flaco, o crescimento dele dentro de campo também tem a ver com a melhora da condição física. Hoje é um atleta com com percentual de gordura melhor. O próprio Palmeiras brinca que quando o Flaco Lopes chega, ele era só pele e osso. Hoje é um jogador mais forte, que aguenta pancadas, que resiste aos contatos. Bora com a principal notícia do sábado, reviravolta a respeito de Paulinho. O atacante comprado pelo Palmeiras a um custo de 18 milhões de euros pode voltar a jogar ainda em 2025. Existe uma expectativa dentro do Palmeiras de que no melhor dos cenários ele esteja à disposição a partir de novembro, o que lhe garantiria algumas rodadas de Campeonato Brasileiro e também, quem sabe até, de Libertadores da América. Paulinho passou por uma cirurgia na tíbia assim que a Copa do Mundo de Clubes se encerrou em julho. Na oportunidade, a expectativa era de um retorno apenas em 2026, mas o Danilo Lavieri apontou ou apurou lá no Palmeiras de que o tratamento tem sido muito eficaz e a recuperação tem dado sinais de que pode acontecer de maneira antecipada. Paulinho, que foi absolutamente fundamental, mesmo jogando muito pouco na Copa do Mundo de Clubes, toda vez que ele foi utilizado, deixou excelente impressão. Contratado por 18 milhões de euros, além da cessão de mais 2 jogadores junto ao Galo, o Paulinho tem 16 partidas pelo Verdão, com 3 gols e 2 assistências. Tenho certeza que reforço melhor para o Palmeiras para a reta final de temporada o Verdão não conseguiria ter. Com a lembrança de que se o Palmeiras vencer a Libertadores da América, se classifica para o Intercontinental de Clubes, marcado para o fim desse ano, o que poderia garantir a presença do Paulinho. Você, o que pensa sobre isso? Esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Quero falar agora sobre o Palmeiras com atualização importante em relação a Abel Ferreira. A novidade diz respeito à matrícula da filha mais velha do Abel em uma universidade na cidade de Braga, em Portugal. Vale a lembrança de que recentemente, quando perguntado sobre o seu futuro, o Abel deixou bem claro que a decisão de permanecer ou não no Palmeiras passaria por sua família. E com a matrícula feita pela Maria Inês, a filha mais velha do Abel, em Portugal, dá para dizer que o Verdão corre um enorme risco de não contar com o seu comandante para 2026. Isso porque a esposa do Abel já deixou claro que pretende ficar perto da filha para dar assistência enquanto ela cursa a universidade. A Maria Inês havia passado em 2 faculdades, na Inglaterra e em Portugal, mas optou por estudar na Universidade de Braga, mais próxima dos pais do Abel Ferreira. A família toda, tanto do Abel quanto da esposa dele, moram no norte de Portugal. Diante desse cenário, com a filha já matriculada na faculdade lá em Braga, na semana passada, inclusive, o Abel esteve em Portugal para cuidar de todo esse processo com documentação e a inscrição à matrícula da filha. Hoje há uma preocupação do Palmeiras de que o Abel não renove seu contrato.
A resposta tem sido cobrada pela presidente Leila Pereira, que concedeu praticamente tudo que o Abel pediu. Reforços, reformas pequenas no centro de treinamento, mudança da política, rejuvenescimento do elenco. Vários atletas veteranos acabaram sendo desligados e negociados ao longo do ano. Apesar de tudo isso, o Palmeiras corre sim risco de não contar com o treinador português para a próxima temporada. O único alento é que o Abel prometeu uma resposta para breve, até para que o Palmeiras, caso precise buscar um treinador, tenha tempo hábil de substituí-lo. O Abel foi alvo recentemente de uma proposta do Al Ahly do Egito. Essa oferta foi recusada. Também o especularam no Fenerbahçe, algo que não se... Quero te atualizar sobre o Palmeiras. Se do ponto de vista esportivo o ano de 2025 é ruim, do ponto de vista financeiro a coisa não poderia ser melhor. Vale a lembrança de que o Palmeiras ainda não ganhou títulos na temporada, mas depois de 8 meses, o resultado... Depois de 7 meses, nos 7 primeiros meses do ano, a expectativa de superávit era de 5 milhões e 800 mil reais, pois o resultado final é de um lucro de 366 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras arrecadou 361 milhões de reais a mais do que aquilo que imaginava. Vou até corrigir, não é que ele arrecadou, ele lucrou, porque esses 366 milhões de superávit equivalem a quanto o Palmeiras faturou, menos aquilo que gastou. Ainda assim, sobrou toda essa grana. Vendas de jogadores, participação na Copa do Mundo de Clubes, além de uma série de outras receitas, como por exemplo o Avante, ajudam a explicar o número espetacular. Nos 7 primeiros meses do ano, o Palmeiras registrou uma receita de 1 bilhão e 100 milhões de reais, contra 708 milhões de reais de despesas. Vai ser de longe o maior faturamento da história do Verdão. Com uma lembrança, Palmeiras, no ano passado, havia registrado seu ano com maior arrecadação, 1 bilhão o time dentro de campo. Hora de falar sobre uma novidade envolvendo a venda de Riquelme, do Palmeiras para o Zenit. Outra informação que você soube primeiro no canal do Nicola. Te contei durante o final de semana que o time russo está disposto a bancar 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus para contratar o atacante de 18 anos de idade, que ainda espera por uma oportunidade no time principal do Palmeiras, apesar de arrebentar na base. Também contei para vocês que o Palmeiras pediu 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, totalizando 15 milhões. A chance desse negócio acontecer nesse momento é pequena. Isso porque a janela de inscrições na Rússia se encerra na sexta-feira. Com um detalhe importante, o Zenit contava com a venda do Pedro, jogador formado no Corinthians e que é hoje um destaque lá no Zenit, para ocupar esse espaço justamente com o Alisson. Pedro tinha uma negociação com o Al Ittihad que poderia chegar a 35 milhões de euros, mas o negócio esfriou. A tendência é que o Pedro permaneça na Rússia, não abrindo espaço para que o Riquelme seja contratado. Riquelme que já foi alvo de 3 propostas de clubes do exterior. O primeiro deles foi o Sporting, disposto a pagar 2 milhões de euros por um empréstimo. Depois o Nottingham Forest apareceu com uma oferta de 6 milhões de euros, a mais nova oferta de 8 milhões fixos, mais 4 milhões, tudo em euros, ou seja, 12 milhões de euros por conta do Zenit. Só para completar, se você não conhece muito o Riquelme, só 18 anos de idade, artilheiro da Libertadores da América Sub-20 nessa temporada e artilheiro do Palmeiras tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro da categoria. Quero te falar agora sobre o Flamengo, que renegocia valores com a Adidas. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, renovação da Adidas não aconteceu recentemente? Sim. Hora de falar sobre o Palmeiras com mais um reforço contratado por João Paulo Sampaio, o melhor executivo de futebol do país. Ele contratou sem custos Baroni, zagueiro de só 19 anos de idade, que pertencia ao Curitiba. E mais uma vez, outra negociação sem custos. O Baroni estava se encaminhando para o fim do vínculo no Curitiba, já havia avisado que não renovaria seu contrato. Dessa maneira, Coxa aceitou liberá-lo de graça, ficando com 30% do valor de uma venda futura. O Palmeiras vai passar a ser dono de 58%, enquanto o Ibrachina, clube que o revelou, fica com outros 12%. Esse acordo entre Palmeiras e Curitiba prevê a possibilidade de o Verdão adquirir mais 20% dos direitos econômicos que pertencem ao Curitiba dessa maneira, ou essa parte, com o pagamento a ser feito, tá? Zagueiro de 1,92 m de altura, canhoto, passaporte italiano. Palmeiras decide contratá-lo até porque vê no Baroni alguém com um perfil parecido ao do Benedetti, atleta que tem chamado a atenção de alguns dos maiores clubes de futebol da Europa, mesmo sem ter sido titular com frequência na equipe palmeirense. Só para completar, importante contar que o Baroni escolhe o Palmeiras também pela relação do João Paulo Sampaio com o Diogo Silva,
que é o representante, é o dono da Web Soccer e empresa que gerencia a carreira do Baroni. O Diogo já tem outros jogadores dentro do Palmeiras na base, como o Riquelme, o João Paulo, o Roraima e o Miguel Rocha. Outros atletas que também já... Quero falar agora sobre o Palmeiras com informação exclusiva. O atacante Riquelme, de apenas 18 anos de idade, revelado nas categorias de base, é alvo de uma proposta atual do Zenit. O time russo ofereceu 8 milhões de reais fixos, mais 4 milhões de reais em bônus. O Palmeiras já respondeu que não e exige 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. A janela de transferências na Rússia, vale lembrar, se encerra apenas na próxima sexta-feira, então ainda há tempo para que essa rodada de negociação possa determinar a transferência do atleta. Riquelme, que é tratado como uma joia, como um grande craque das categorias de base, e já havia sido alvo de outros 2 clubes europeus. O Nottingham Forest chegou a oferecer 6 milhões de euros e o Palmeiras descartou o negócio na hora. O Sporting de Portugal chegou a sugerir um empréstimo de uma temporada ao custo de 2 milhões de euros. Também não pareceu um bom negócio pro Verdão. Posso dizer para vocês que o Riquelme prefere ficar no Palmeiras a ir jogar no Zenit, mesmo com uma oferta salarial muito superior. Mas o Riquelme gostaria de ter mais minutos no time principal. Ele fez apenas um jogo no time de cima na atual temporada, apesar de arrebentar no Sub-20. Com 18 anos de idade, ele soma 36 jogos, 21 gols e 4 assistências no Sub-20. Atleta com passagem por todas as categorias de base da seleção brasileira, sempre com destaque. Mesmo com 18 anos, deve estar no Mundial, que vai acontecer em breve, Sub-20 da categoria. Só para completar, quero contar também que o Riquelme pertencia àquela geração de Luiz Guilherme e Hendrick. Esses 3 formaram um trio dos mais avassaladores da história da categoria de base do Palmeiras. O Luiz Guilherme foi vendido para o West Ham, o Hendrick foi vendido para o Real Madrid e o Riquelme segue no Palmeiras. Falar sobre Casemiro, volante titular absoluto da seleção brasileira, e um dos mais importantes da posição no planeta. Será que o Casemiro pode voltar a jogar no Brasil em 2026? Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria, publicada no sábado, dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League. Cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras inclusive maiores do que as atuais. No Brasil ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos, mas levando em consideração que se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria numa possível vinda ao Brasil o São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E você, o que pensa sobre Casemiro? A minha opinião, por aqui no futebol brasileiro, ele sobraria. Seria certamente um dos melhores, se não o melhor jogador da posição. Você concorda, discorda? Já usa espaço para comentário. Hora de falar se existe chance de Abel Ferreira trocar o Palmeiras pelo Fenerbahçe. Especulação das últimas horas dá conta de que o time turco, que demitiu no fim do mês passado José Mourinho, tem interesse na contratação do português, que trabalha no Palmeiras e tem contrato apenas até dezembro. Importante dizer que esses boatos que surgem no Brasil são reproduzidos na Turquia. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o dirigente do Palmeiras que assegura que ninguém o procurou. É bom até esclarecer que a permanência do Abel por mais uns dias em Portugal, enquanto o elenco trabalha na data FIFA, nada tem a ver com o Fenerbahçe, tá? O Abel já havia programado esses dias de descanso a mais, a alegação é de que ele fica sempre muito distante da família que mora em Portugal e durante essa data FIFA os auxiliares dele comandariam os treinos para que o Abel pudesse ficar um pouquinho mais de tempo por lá. Sobre o Fenerbahçe, eu conversei com uma pessoa que trabalha para o Jorge Mendes, o ex-treinador do Fenerbahçe. Inclusive, o José Mourinho sai do Fenerbahçe com 95 milhões de reais de multa rescisória. Ele tinha direito a um salário de 10 milhões e meio de euros por temporada, bem maior, quase o dobro na comparação com o Abel, que ganha 6 milhões de euros por temporada no Brasil.
A informação que circula lá na Turquia é de que o Fenerbahçe vai buscar um técnico de nome, de grife, grande, gigante, bem diferente do Abel, que é muito bom técnico, mas não tem grife, não tem nome, não tem repercussão mundial. Então a tendência na Turquia é de que a busca seja por um outro técnico. Acho que o torcedor do Palmeiras não precisa se preocupar, até porque o empresário do treinador português já afirmou que o Abel não sai, em hipótese alguma, do Palmeiras antes do fim do contrato, ou seja, em 31 de dezembro. A partir daí, se ele vai renovar o contrato ou não, essa é uma outra questão. Há muita dificuldade hoje do Palmeiras